Medo à porta. Finlândia e Suécia devem ingressar na OTAN para se protegerem da Rússia. Em 1992, a Finlândia comprou 64 aviões de combate dos Estados Unidos. 13 anos depois, aderiu à União Europeia, ao lado da Suécia. Todo o governo finlandês, desde então, revisou a chamada opção da OTAN. O exército, que atende a uma população de 5,5 milhões de cidadãos, tem uma força de guerra de 280 mil soldados e um total de 900 mil reservistas. A Suécia seguiu um caminho diferente na década de 90, reduzindo o tamanho de suas forças armadas e mudando as prioridades de defesa territorial para missões de paz em todo o mundo. Mas tudo mudou em 2014, quando a grande Rússia engoliu a península ao sul, a Crimeia, da então vulnerável Ucrânia. A descrição retornou e os gastos com defesa foram aumentados, assim como na própria Ucrânia. Em 2018, todas as famílias receberam panfletos do Exército intitulados "Se houver crise ou guerra", a primeira vez que foram enviados desde 1991. A Finlândia já atingiu a meta de gastos de defesa acordada pela Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, de 2% do PIB, e a Suécia elaborou planos para fazê-lo. A Organização do Tratado do Atlântico foi criada em 49 pelos Estados Unidos, Canadá e várias nações da Europa Ocidental para fornecer segurança coletiva contra a União Soviética, que expandia bravamente sobre o leste europeu e o mundo, incluindo a América Latina. A OTAN foi a primeira aliança militar em tempos de paz que os Estados Unidos firmaram fora do hemisfério ocidental. A Finlândia deu seu primeiro passo para ingressar na OTAN e a Suécia pode seguir em poucos dias. Uma mudança monumental para duas nações com uma longa história de neutralidade em tempos de guerra e de ficar fora de alianças militares. A Rússia, por sua vez, se opõe fortemente à união dos dois estados e usa a expansão da aliança militar defensiva do Ocidente como pretexto para sua terrível guerra no leste europeu. A Finlândia adotou a neutralidade após uma amarga derrota pela União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. O apoio público finlandês para ingressar na OTAN foi durante anos em torno de 20% a 25%. Mas desde o início da invasão russa de 2014, que continuou com a recente invasão de 24 de fevereiro deste ano sobre toda a região de Donbas, a ânsia de ingresso na aliança marcou um recorde de 76%, de acordo com a última pesquisa de opinião. Já na Suécia, 57% da população quer aderir, novamente muito mais do que antes da guerra. Na última quinta-feira, o presidente finlandês Sauli Niinisto exortou seu país a solicitar adesão à OTAN sem demora, com o governo mais amplo esperando anunciar formalmente sua decisão ainda no domingo. Isso porque as prerrogativas explícitas dos artigos da aliança deixam claro que nenhuma nação se tornará membro caso esteja em guerra. O partido no poder da Suécia também deve dar um veredito ainda neste fim de semana. Se for um sim amplo, ambos os parlamentos terão maiorias claras a favor da adesão e o processo de candidatura pode começar como um relâmpago. Enquanto os sociais-democratas finlandeses provavelmente serão a favor, os sociais-democratas da Suécia estão divididos sobre a questão e estão atualmente realizando uma consulta interna, e tudo parece estar indo nessa direção. Os Estados Unidos dizem estar confiantes de que podem resolver quaisquer preocupações de segurança que qualquer país possa ter no período entre a inscrição e a adesão formal, o que revela um alerta a quem queira interferir. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, visitou os dois países ainda na quarta-feira para discutir suas questões de segurança mais amplas. Isso resultou em um novo acordo para ajudar uns aos outros se atacados, potencialmente aliviando alguns medos de progressão russa. Se todo o atual cenário de retóricas do Ocidente e da Rússia está visivelmente em jogo, há quem se questione: por que aderir agora? Na visão do Ocidente, as ações de Vladimir Putin destruíram o senso de estabilidade de longa data no norte da Europa, naqueles países ditos nórdicos, deixando a Suécia e a Finlândia se sentindo vulneráveis. Para os suecos, o início da nova invasão de Putin em 24 de fevereiro significou o momento em que o líder russo provou que era imprevisível, não confiável e preparado para travar uma guerra cruel, sangrenta e brutal.
Tudo indica que, caso a Suécia e a Finlândia ingressarem, as defesas da região nórdica serão reforçadas. Em última análise, muitos finlandeses e suecos estão olhando para a OTAN na crença de que isso os manterá seguros em uma Europa incerta. Para os finlandeses, os eventos na Ucrânia trazem uma sensação assustadora de familiaridade. Os soviéticos invadiram a Finlândia no final de 1939. Por mais de 3 meses, o exército finlandês resistiu ferozmente. Apesar de estar em grande desvantagem numérica, evitaram a ocupação, mas acabaram perdendo 10% de seu território. Observar o desenrolar da guerra na Ucrânia é reviver o passado sombrio para uma nação pequena e historicamente neutra. Os finlandeses estão olhando para sua fronteira de 1.340 quilômetros com a Rússia, uma linha estritamente vulnerável. A Suécia também se sentiu ameaçada nos últimos anos, com várias violações do espaço aéreo relatadas por aeronaves militares russas. Em 2014, os suecos ficaram paralisados com relatos de que um submarino russo estava à espreita nas águas rasas do arquipélago de Estocolmo. 2 anos depois, o exército da Suécia retornou à pequena, mas estrategicamente importante ilha de Gotland, no Mar Báltico, depois de abandoná-la por 2 décadas. Um erro terrível. De certa forma, o ingresso na OTAN pelas nações não mudaria muito, já que as 2 nações se tornaram aliadas oficiais da OTAN em 94 e desde então se tornaram os principais contribuintes para a aliança, incluindo missões desde o fim da Guerra Fria. Uma grande mudança seria a aplicação do artigo 5º da OTAN, que vê um ataque a um Estado-membro como um ataque a todos. Pela primeira vez, Finlândia e Suécia teriam garantias de segurança de estados nucleares, a principal mudança. Os riscos dessas manobras podem surgir a qualquer momento. As 2 nações ainda não protocolaram ingresso e tampouco já fazem parte como membro permanente. O presidente Putin tem usado frequentemente a perspectiva de expansão da OTAN para a Ucrânia para justificar sua invasão. Assim, a adesão da Suécia e da Finlândia à aliança seria vista como uma provocação. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia, por sua vez, diz que ambas as nações foram alertadas sobre as consequências de tal medida. Dmitry Medvedev, um aliado próximo do líder russo, alertou que a adesão à OTAN pode levar Moscou a implantar armas nucleares em Kaliningrado, o enclave russo entre a Polônia e a Lituânia. Apesar de não descartar essas ameaças, surge também, talvez muito provável, o risco mais realista de ataques cibernéticos russos, campanhas de desinformação e violações ocasionais do espaço aéreo. Alguns críticos dizem que as ações de ingresso demoraram na prática e foi preciso observar diversas manobras hostis externas ao longo dos anos próximas às suas fronteiras e no atual cenário do leste europeu com a Rússia e a Ucrânia. Entretanto, do ponto de vista prático, geopolítico e econômico, foram necessários muitos planejamentos por diversos governos para alcançar a meta da aliança de 2% do PIB em defesa e auxiliar em muitos exercícios militares conjuntos com a aliança. Agora o canal possui Pix para diminuir as dificuldades que estamos enfrentando com as restrições e monetização do YouTube. Doe qualquer valor para a chave Pix, canal areamilitaroff@gmail.com. Heitä ammutaan oikeasta reunasta, takoria vasemmasta. Vasemmalta ammutaan! Välittömästi. Niemi! Consolidate and push back to the battle position. Lippaa! Ja nyt niin kaikki, jotka tässä on niinku hengit. Evakuoidaan siis tonne metsän rantaan ja siitä suoraan tonne uralle. No. Yeah. It was in 2010, so there was several. Where's Jeff? Mercer! Lippaa! Tilanne, paljon haavoittuneita.
Hey, move across! Two at a time! Two at a time! Brewer, go! Sang, it's gonna be you and me after! Yep! Koke! Koidaan! Evo, koidaan Pirmo! On selvä, mä tuun sinne tai joku radi. Ei tää on tiivyön. Se voi olla 6 tuntiakin. 2